Graça e paz, irmãos. Vamos aprender mais um pouco da pérola da graça para aprendermos mais sobre a ressurreição dos mortos. Que muitos vamos nesse tema, essa instrução para abrirmos os olhos e compreender de uma forma alinhada o Novo Testamento. O que o Novo Testamento diz sobre a ressurreição dos mortos. Para onde nós vamos após deixar esse tabernáculo? Ou seja, quando morremos, quando deixar essa carne. Para onde nós vamos? Será que nós vamos, conforme a Igreja Católica diz, que vamos para um purgatório, para lá ser julgado? Ou senão, como os evangélicos diz, que não vamos para um suposto paraíso e lá vai ter um juízo final e esperar a volta de Jesus? E vamos ver aqui que nós que cremos em Jesus Cristo, que seguimos o Novo Testamento, não tem sentido nenhum esperarmos a Jesus Cristo, esperarmos a volta de Jesus. Se nós somos santos, diante de Deus, sem culpa, igreja amada, tirada o pecado que nos era contrário, que sentido tem guardar um temor de um certo juízo? Que sentido tem a volta de Jesus? Jesus voltou de fato, mas de uma forma espiritual, não de uma forma carnal, visível. O reino de Deus, como em outras ministrações eu já disse aqui, e os irmãos espero que estivessem atentos a essa escritura, a essas partes, que Jesus de Nazaré, Jesus no dia de suas carnes, disse: o reino de Deus não é de forma visível, Quando procurar por ele ou aqui, ou ele ali, não, vocês não vão ver. É mentira, porque o reino de Deus não vem de forma visível. Ele diz, não vem de forma visível. Como esperar Jesus voltando sobre as nuvens, O sol escurecerá, essa parte que está lá em Mateus 24, tudo isso. Agora, esse é outro assunto, Isso já é outro assunto para esclarecimento. E a gente vê que isso aí é uma forma de falar, é um linguajar, uma linguagem de figura, Que dizer Jesus vem nas nuvens, quer dizer, quando Jesus diz, você vai ver o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Isso ele está falando de uma forma figurativa, uma linguagem de figura que os judeus naquele tempo entendiam muito bem o que Jesus queria dizer. Ele queria dizer que ele era superior a tudo isso, ele era o rei. Ele queria uma linguagem de figura, ele queria dizer que ele era o próprio Deus. Está entendendo? Então, os judeus usavam muito isso. Mas vamos aqui tratar sobre a ressurreição dos mortos, Tomar um chazinho aqui. Sobre a ressurreição dos mortos, Pedir a Deus entendimento, que os irmãos compreendam, que a palavra de Deus, isso aqui não é que eu vou dar um exemplo, isso aqui, ó. O que eu vou ler aqui não é para você acreditar. Você não precisa acreditar que esse caderno está na minha mão. Você não precisa acreditar. Um fato que esse caderno está na minha mão. Você não precisa acreditar nisso, não. Está entendendo? Porque a gente não vai falar aqui para você crer em mim que o que eu estou dizendo é verdade. Não, eu só vou ler. É um fato o que está escrito aqui. Não é mera interpretação de minha parte. É o Novo Testamento. Agora, quando você mistura o Novo Testamento com o Antigo Testamento, realmente não dá para entender nada. Porque o que é para o Novo Testamento é para o Novo. Nova criatura. O que é para o Antigo Testamento é o homem caído lá, Então, vamos lá. Antes, vamos fazer uma breve confissão, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e engrandeço o teu nome. E eu peço, meu Pai, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, que ela é eficaz e
e penetrante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até a alma, a divisão da alma, e discerne o coração de qualquer homem. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Glória a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a salvação, um selo de garantia. Amém. Nós vamos ler Coríntios, essa lição vai ser Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, 1 aos Coríntios, no capítulo 15, que lá vai estar falando sobre a ressurreição, que muitos irmãos da igreja de Coríntios, que havia lá, a igreja primitiva, né, não sabiam, não tinham essa informação sobre a ressurreição, como ia ser, como haveria de ser, e coisa e tal, e não sabiam, os nossos irmãos nas igrejas primitivas, né, as igrejas do primeiro século. E Paulo explicou como haveria de ser, de fato, a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios, no capítulo 15. Do capítulo 15, a gente tem que se aprofundar mais um pouquinho, veja. Do capítulo 15, meus irmãos amados, do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 34, ele vai estar ensinando os irmãos lá que não sabiam, que não tinham conhecimento e acreditavam em várias doutrinas. Eles acreditavam que, vou dar um exemplo, a Assembleia acredita de um jeito, a Católica de um jeito. Eu vou dar um exemplo mais plausível assim, a igreja, como é o nome daquela igreja? Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová, eles creem que a ressurreição dos mortos vão se dar ainda, e eles creem que essa matéria nossa vai herdar o reino de Deus. Eles creem que eles creem que Jesus vai voltar, como também os protestantes, né? E os católicos creem que Jesus ainda vai voltar, e eles creem que a carne e o sangue vai ser arrebatado para o céu. Imagine só, né? Vê a doutrina, que a carne e o sangue, quando Jesus voltar, aí a gente vai ser arrebatado com a carne. Essa carne aqui vai ser arrebatada. Então, essa é uma de muitas doutrinas que existia também naquele tempo nas igrejas primitivas. Ou seja, então Paulo explicou do versículo 1, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 34, ele está explicando qual é a forma, ele está explicando aos irmãos que de fato há ressurreição dos mortos. E o pessoal da igreja de Coríntios não acreditava, estava em dúvida, não sabia como é que era, que não tinha muito conhecimento técnico. E Paulo falou até o versículo 34. Então a gente vai ler e vai compreender tudo isso. Está entendendo? E depois adiante, Paulo vai explicar qual vai ser a forma que vai ser a ressurreição, o arrebatamento. Paulo tudo vai falar. Amém? Glória a Deus. Coríntios 1, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permanecestes, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois pelos 12 apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis de crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneces nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais que miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas se sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas se sujeitou debaixo, claro, estas coisas, exceto aqueles que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles pelos mortos? Porque estamos nós ainda? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Efésios contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganes, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não peques, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha. Até o versículo 34 aqui, que eu finalizei, ele estava dizendo isso. Você veja que ele diz aqui, ó.
Não vos enganes, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não peques, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso por vergonha. Os irmãos lá da igreja, aos Coríntios, não tinham tanto conhecimento, não manejava bem a palavra de Deus. Então, por vergonha, ele falou isso. Ele disse: alguns aqui não têm conhecimento de Deus, né? Porque ele tinha que explicar 34 versículos aqui para poder eles entender que de fato existe essa operação da ressurreição dos mortos, dos quais lá os irmãos não compreendiam, não entendiam, porque eram muitas doutrinas, então ele não sabia. E muitos botavam fé em outras doutrinas, né? Por isso que eu digo que tem do muitos irmãos que são filhos de Deus e estão em doutrinas aí mudanas, mas quando Cristo quiser revelar, ele tem o Espírito de Deus, ele tem um selo de garantia. Está entendendo? Por isso que eu digo que não é que uma pessoa está em uma denominação X ou Y que ele não é filho de Deus. É um filho de Deus. Jesus já disse: muitos estão nos currais, mas quando ouvir minha voz, vão sair. Você pode ver que o convite de Deus não é para entrar, não é para ficar, não é para ficar num lugar preso, é para libertar. Ele diz: aqueles que estão lá nos currais, quando ouvir minha voz, eles vão sair e me seguem. Agora, segue o que? Essa carne? Não. É o Espírito. Deus é Espírito, né? Ele mesmo diz a, a mulher samaritana, ele diz, né? Que está lá no poço, ele diz: Deus é Espírito e se importa que os que o adorem ele adorem em Espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver agora para nós, de fato, sobre a ressurreição dos mortos, né? Sobre a ressurreição dos mortos. Ali ele estava explicando, agora vamos ver para nós como é a ressurreição dos mortos. Ou seja, na verdade, como foi, né? Que já houve essa ressurreição dos mortos. Sendo que foi em espírito, não tem como ver. Você não vai ver ninguém subindo, não, como fosse aqueles filmes fantásticos de MacGyver, né? Que os carros vão bater, os prédios vão cair. A terra nunca será destruída. Provérbios, no livro de Provérbios, você vai ver lá. Os irmãozinhos aí vão ver que lá está escrito: a terra nunca será destruída. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver e compreender como é que foi, como é que vai ser a ressurreição dos mortos. Na verdade, já foi, né? Os irmãos que estão aí escutando já dá um estralo, e porque quando eu estou falando aqui, você está passando por um processo de cognição, né? Cognição o quê? Cognição é um processo de entendimento, de informação. Eu sei que vai dar uma dissonância aí cognitiva em alguns irmãos porque aprenderam dessa forma, tanto por parte da católica, ou Testemunho de Jeová, ou por parte da protestante, independente, qualquer outra doutrina, e não se encontrou nessa doutrina, que é a verdadeira doutrina que foi entregue ao apóstolo Paulo. Isso vai dar uma dissonância cognitiva. Ou seja, com certeza também deu uma dissonância cognitiva nos irmãos lá de Coríntios, que eles aprenderam de uma forma e quando viram que Paulo estava ensinando de uma forma totalmente diferente, porque cognição é aquilo que você vai aprendendo, é conhecimento sobre tal algo, sobre algo, conhecimento, informação, e dissonância é uma coisa que não se harmoniza, é uma coisa que não combina. Aí quando dá dissonância, cognição, dissonância, vai ter atrito, não vai se juntar. Não tem, a dissonância é uma coisa que não se harmoniza, não se combina, não se encaixa. E quando vai bater na sua mente, o quê? Uma dissonância cognitiva, que a sua mente vai ficar meio que perturbada, gente. O irmão está dizendo que Jesus não vai voltar? Não vai voltar. A palavra mesmo diz aqui que Jesus não vai voltar. É só ter um mais... Porque você aqui está passando pela primeira camada de conhecimento. Quando você pegar comigo aqui e com mais irmãos que tem, não só eu que professa essa fé, a primeira camada, você chega na segunda, na terceira camada, a Bíblia mesmo ela vai falar de conhecimento. Você vai
se aprofundando na primeira, na segunda, na terceira camada, você vai abrir, iluminar os olhos através do Evangelho, que não tem sentido a volta de Jesus. Você vai ver algumas partes lá em Mateus que Jesus diz, ele diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quer dizer, Jesus está falando do fim do mundo. Fim dos tempos. O mundo, né? O planeta Terra, que é o fim dos tempos. Aquela era, né? O que é que acontece? Quando ele diz isso, só é raciocinar. Se ele diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, o fim do mundo. O fim daquele tempo, né? Se ele diz que não passará aquela geração, muitos daquela geração estão vivos ainda. Em outras passagens, ele também diz, em verdade vos digo, que muitos que estão aqui não provarão a morte, sem que veja vir o Filho do Homem na sua glória. Ou seja, muitos que estão lá não provarão a morte. Ou seja, tem muitos daquele tempo lá, da igreja primitiva, que está vivendo hoje com 2000 anos, porque Jesus disse que eles não morreriam sem que Jesus voltasse. É só para você ver essas camadas, essas passagens que relatam de fato que não tem sentido a volta de Jesus. Essa volta se deu no ano 70, mas aí é um estudo mais profundo aí. Vamos continuar. Agora vamos ver o que é para nós entendermos. Mas alguém dirá, o apóstolo Paulo disse, né? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensatos, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Ou seja, meu irmão, primeiro temos que morrer para encontrar Cristo. Porque Cristo, Deus, Ele é Espírito. Então o que vai encontrar com Jesus, o que vai para o céu não é essa carne, é o Espírito. Por isso que ele disse, o primeiro homem, Adão, é um homem terreno. O segundo homem, Espírito vivificado, que é Cristo, né? Que é eterno. Mas vamos lá. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. Perdão aí, meus irmãos, que um problema aqui na garganta que está tossindo que só. Mas vamos lá. Em nome de Jesus a gente vai terminar essa ministração. De aves. E há corpos, veja bem, e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, né? Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Eu vou pegar aqui uma observação para a gente ver o quão maravilhoso que Jesus fez na cruz. Quão maravilhoso que Jesus fez na cruz, para a gente ter noção a diferença do corpo terreno e o corpo celestial. Eu deixei até uma anotação aqui. Eu acho que está aqui. Pronto.
Ele diz aqui, ó, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Veja, ignomínia, o significado de ignomínia, o significado dessa palavra, desonra infligida por um julgamento público, degradação social, vergonha pública e grave. O que Jesus passou ali na cruz foi justamente isso. Ele teve que semear isso. Ele semeou o quê? Essa desonra perante os judeus, né? Perante todo mundo. Foi um espetáculo ao mundo, foi um escândalo da cruz, que aquilo ali era o quê? Para muitos era uma desonra. Eles não entendiam, mas aquilo ali era uma desonra. Ele passou por esse processo, Jesus. Uma grande desonra infligida por um julgamento. Por um julgamento público. E o que foi que teve? Um julgamento público. Degradação social, vergonha pública e grave. O que foi que os soldados disseram? Foi soldado? Não, foi o ladrão do lado da cruz disse: já que você é rei, desce daí desce daí, agora é o teu reino, desce daí, fazendo coisa, né? Dizendo a ele o quê? Que você não é o rei. Veja só que humilhação pública, né? Dizendo que ele, que Jesus não tinha poder nenhum, mas ele se humilhou, mesmo sendo rei, ele se humilhou por nós, para que fosse feito o que Deus queria, porque tinha que derramar, ele tinha que morrer para nós ter hoje o testamento, esse novo testamento aqui. Porque se ele não morre, o Espírito não vinha. Então a gente não tinha o Espírito de consolação, o Espírito de salvação. E ele não tinha remido os nossos pecados. Se Jesus não morresse, nós ainda éramos pecadores. E de fato nós não somos pecadores. Porque Cristo, com sua morte, ele remiu o nosso pecado. Ele tirou o nosso pecado. Amém? Isso é só para ter uma comparação sobre o que Paulo está querendo dizer aqui. Que assim como Jesus, nós também vamos passar por esse processo de morrer segundo a carne. Mas o Espírito, ele é eterno. Amém? Glória a Deus. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Veja bem, semeia-se o corpo natural, ressuscitará o quê? O corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Essa passagem aqui já tira de letra essa doutrina dos nossos irmãos lá, né? Testemunha de Jeová. Porque eles pensam, e também muitos da protestante pensam, que vai ter um arrebatamento e nós com esse corpo aqui vamos ser arrebatados com esse corpo. Como? Aí vai ter o que? O que eu falo, cognição, a dissonância cognitiva, porque não vai se encaixar no entendimento. Porque o Novo Testamento diz: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda o reino, nem a corrupção herda a incorrupção. Está entendendo? Agora vamos nos aprofundar mais em outra camada aqui, que o apóstolo Paulo vai falar aqui um mistério. Olha o que ele diz. Veja que pela lei todos estavam
condenado à morte. Mas não havendo lei, já não morre mais, porque não tem uma condenação contra mim. Como o Novo Testamento mesmo diz, né? Nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele diz aqui, ó, o mistério do apóstolo Paulo falando há 2000 anos atrás. E muita gente hoje não compreende por quê. Essa passagem não é lida para os irmãos. Como é que eles vão entender? Né? Ó, Paulo falando aos irmãos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é que o Paulo está fazendo aqui? Porque todos, na verdade, antes de Cristo, eles eram condenados à morte. Então, todos eles dormiam. Como aqui, ó, no versículo 7, ele diz: da mesma sorte, se as coisas. No capítulo 7? Não, capítulo 7 não, aqui mesmo. E também, ó, aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz isso porque ele está se incluindo, o apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo, ele pensou que ele não ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer na carne. Mas ele não viu a transformação. A transformação que foi no ano 70. No ano 70, que foi a vinda de Jesus Cristo, o julgamento, no ano 70. O que é que acontece? Ele até diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Que ele viu que estava perto, né, a volta de Jesus Cristo. A vinda. Tanto é que, até em outra passagem, o apóstolo Paulo diz: irmãos, tenho para mim que nós apóstolos somos os últimos condenados à morte. Quando ele diz isso, ele está falando que Jesus já está à porta, né? E ele diz: tenho para mim que nós apóstolos somos os últimos condenados à morte, porque vindo a Jesus já não morre mais, porque ele já fez todas as coisas. Ele dominou a morte, então já não morre mais. Então ele diz aqui: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, ele daqui do outro lado ele diz: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Na outra passagem. Porque antes da cruz, todos que morriam antes da cruz não ressuscitou. Não ressuscitavam. Por quê? Estava esperando a vinda do Messias. Tem um exemplo que eu posso dar também, porque existe uma diferença antes da cruz, depois